Amém, boa tarde, pode sentar. Eu, eu não pude estar aqui de manhã, mas foi a pastora Cleia que ministrou, né? Ela não vem agora não, né? Só à noite, amém. Sem dúvida deve ter sido uma bênção, né? E ainda ontem eu estive conversando com o pastor Ivanildo, bati um bom tempo de papo com ele, estava em São Paulo ainda, eu acho que ele chega amanhã de manhã, né? Isso, e sem dúvida, a gente vai tentar ter um tempo com eles, que a gente está com saudades, eu admiro muito, eles são ícones para a gente, pastor Ivanildo, pastora Cléia. E quando o pastor Dias fez o convite para a gente, eu me lembro que eu comecei a pensar um pouco sobre, não saber o tema, e depois que eu vi que o tema era perseverança, a chave para o crescimento, e eu pensei assim, no que a gente pode falar. E quando a gente pensa em perseverança, a gente pensa em valores instalados na gente, que faz a gente acreditar e não desistir, não é isso? E aí quando você pensa em valores, eu penso em mentalidade. Qual é a mentalidade que eu tenho a respeito da minha identidade? Porque para eu perseverar eu tenho que crer em algo. E eu queria compartilhar algo que eu acho que faz toda a diferença na nossa história, se a gente vai conseguir perseverar ou não. E eu queria falar sobre isso, que tipo de mentalidade você tem de filho. Você pode colocar aí. Porque dependendo da mentalidade de filho, é isso que vai nos fazer perseverar ou não. E antes de eu entrar nas possibilidades de mentalidade que de uma forma ou outra todos nós temos um pouco delas, você vai já entender isso. Eu preciso primeiro definir o que seria essa ideia de mentalidade, né? Lá no Aurélio, seria a qualidade daquilo que é mental, do que vai caracterizar processos que tem tudo a ver com a nossa mente, ou então conjuntos de manifestações, sei lá, crenças, modo de pensar, valores morais que vão dar um rumo à coletividade, pessoa, indivíduo. Então tudo isso tem a ver com mentalidade. E quando eu penso nisso, né, aqui a gente eu tenho 47 anos, não sei qual é a sua idade, mas nós temos idades das mais diversas. Mas todos nós passamos por um processo. Tivemos a nossa infância, saímos da infância, entramos na nossa adolescência. Talvez, não sei se tem adolescentes aqui, né? E durante toda essa época foi inserido valores da nossa história, na minha história, na sua história. Foram inseridos costumes, posturas. A gente teve experiências boas ou ruins na nossa infância, não é verdade? Se você parar um pouco e pensar, você vai lembrar de coisas boas e coisas ruins. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. Que crenças ou valores foram instalados em você? Porque essa idade da infância, essa idade da adolescência, é uma idade muito importante na nossa história. E principalmente nessa área de identidade, de filho, de eu me entender como filho, porque nós vamos conseguir fazer um paralelo fácil como filho de Deus. E aí eu te pergunto, que crenças foram instaladas em você sobre ser filho? Quando você pensa assim, eu sou filho, quais são os valores? Qual é a ideia de você ter dessa relação com o seu pai? Como é que você é guiado nessa relação com o seu pai? E aí eu quero fazer a gente lembrar um pouco e fazer um paralelo, porque todos nós tivemos um dia, por exemplo, eu me converti, eu fui para a igreja com 10 anos, mamãe se converteu, com 10 anos eu fui para a igreja, mas eu me converti, eu entendi
que eu deixei de ser criatura de Deus e me tornei filho genuinamente com 16 anos. Agora, todo mundo aqui um dia era não cristão e um dia convidou Jesus para entrar. Nós estamos num congresso, uma conferência para líderes. Então todo mundo aqui é cristão. E um dia todos nós posicionalmente nos tornamos filhos de Deus, amém? Todo mundo entende isso. Quando eu me tornei filho, eu era carnal, porque a Bíblia fala sobre isso, ou você é um filho espiritual. Todos nós estamos nesses dois estados. Mas os dois são filhos. Mesmo que tenha áreas na sua vida que você é carnal, que você ainda é guiado por valores carnais, ainda tem crenças carnais na sua história, mas você não deixa de ser filho. Nós somos filhos de Deus. E aí eu quero trazer uma história bem conhecida para vocês, para a partir dessas histórias a gente avaliar essas possíveis crenças ou mentalidades que a gente nem percebe, mas elas estão dentro da gente. Numa história bem conhecida, a história do filho pródigo e o filho que ficou. E aí o texto é em Lucas 15, capítulo 11, versos 11 a 32. Eu não sei se tem aí, eu acho que tem. Mas diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me toca. Reparti-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante. E ali ele desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho, que também é filho, estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando, presta atenção nos detalhes, e chegando a um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe ele: chegou teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondendo ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu, contudo, tu nunca me deste um cabrito. Ele não fala nem bezerro, um cabrito, para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Querido, preste bem atenção nessa história para a gente entender a questão da mentalidade, para a gente poder perseverar. O texto fala de uma família
pelo contexto, uma família equilibrada, de um pai que tinha valores, que deu a mesma educação para os dois filhos, que ensinou desde pequeno todas as coisas para os dois, valores, princípio e crenças. Mas a gente vê aqui na história dos dois, por isso que eu disse que isso, de uma forma ou outra, talvez você em algum momento vai dizer assim, não, mas você vai perceber que tem. Mas toda pessoa na vida, um dia vai viver uma situação que suas crenças serão colocadas em xeque. Por isso que o tema é muito oportuno, o tema é a perseverança, a chave do crescimento. Então todos nós, na nossa caminhada de filho de alguém e de filho de Deus, em algumas circunstâncias das nossas vidas, o divisor de águas para a gente crescer, por causa da minha perseverança naquelas crenças, elas serão colocadas em xeque. E aqui a primeira coisa que eu entendo, a primeira mentalidade que eu entendo que ela está dentro da gente, é a mentalidade de eu ser filho e eu tenho muita convicção que eu sou filho. Você não tem dúvida. Você sabe que é filho. Você cresce. Um dia você lá atrás fez caquinha, fez besteira quando você era bebê na fé. Já estou falando como no sentido de que você nasceu e se tornou filho. E você cresce. Mas você sabe a sua relação com Deus. Você sabe que Ele é um Pai amoroso e que você é filho. Você depende. Você, no nosso contexto, você entende o discipulado, você vai para a célula, você vem para a escola, deve ter escola aqui na igreja, nós temos lá a ímpia, eu não sei como é que se chama o nome da escola. Você bebe, você se torna um líder, você está crescendo. Mas o texto fala que um dia, de repente, na história do filho pródigo, ele se acha o cara. É o que o texto diz. Ele diz: eu não dependo mais de ti, pai. Ele não tem dúvida que o pai é pai. Mas ele olha para o pai e diz: eu preciso caminhar a minha vida. E vai. E a gente conhece essa história. Mas eu quero que você entenda bem essa diferença. O filho pródigo, ele não tinha dúvida da paternidade dele. A prova disso é que quando ele vai e ele se envolve com as meretrizes, ele gasta todo o dinheiro, e quando ele está lá na lama, ele em nenhum momento ele diz assim: não, eu fiz isso porque meu pai não prestava. Ele lembra, ele tem saudade da relação dele com o pai. Por isso me traz clareza que ele tinha entendimento de que ele era pai. E aí você diz assim: mas pastor, o que é que tem a ver com isso? Eu nunca saí da igreja, eu nunca. Mas querido, você já pensou qual é a relação que Deus quer ter com a gente? Quantas áreas da minha vida eu ainda não deixo Deus ser meu pai? Quantas áreas da minha vida eu sei que Deus é bom, Deus mudou o meu casamento, Deus mudou a minha história, mas às vezes na área das finanças, eu ajo igual o filho pródigo. Você disse: Deus, aqui tu não toca. Eu tomo as minhas decisões sozinho. Não há uma mera semelhança não nisso. Quantas vezes você está crescendo, você cresceu, sei lá, se torna um supervisor de célula, aí começa a se achar o cara, aí vira as costas e começa a querer fazer as coisas sozinhas, sem pedir conselho a Deus e às pessoas experientes. Às vezes, sem querer, a gente está tão corre-corre do dia a dia, e surge uma situação e a gente vai resolver as coisas na força do nosso braço, e esquece que nós temos um pai que está esperando que a gente peça o conselho dele.
E a gente simplesmente vai, vira as costas e toma as decisões. Depois que a merda está feita, igual o filho pródigo, desculpa a expressão, quando a situação você já está na lama, no porco, ainda bem que a gente lembra de Deus. Mas o texto fala dessa primeira mentalidade, e ela está inserida dentro da gente, eu não sei em que área. Por isso que a gente tem que ficar atento, que é legal eu entender que sou filho, mas o desafio, por isso eu gosto de uma música, muito tempo atrás, mas acho que aquela música, quero ser como criança, muito legal, e ela fala sobre isso, que existe um momento que a gente esquece de ser criança, e quer caminhar sozinho. Não estou falando que a gente tem que ser menino espiritual, mas estou falando dessa dependência de Deus. Então, eu quero te despertar nessa noite, porque para você aprender a perseverar e crescer, todo o tempo, querido, é muito bom, eu preciso dessa mentalidade de filho, porque eu tenho acesso a Deus. O diabo não me engana com coisas banais, ele me engana na minha soberba de querer caminhar sozinho, de eu não querer pedir conselho, de eu não pedir ajuda. Eu vivo um casamento hoje muito bom, já tive situações difíceis alguns anos atrás, mas eu não posso achar que ele já está bom demais, que eu não devo pedir mais conselho. É por isso que a gente trabalha com a ideia do discipulado, porque sempre vai ter um nível maior para eu crescer em Deus. Eu nunca posso esquecer isso. Em Deus há uma profundidade que Ele quer me levar, que sempre eu vou precisar de mentoreamento, eu preciso de direcionamento, e eu não posso cair na besteira de fazer igual o filho pródigo, que diz, me dá a minha parte, porque agora até eu já sei, pastor Dias, eu não quero mais, agora me dá a minha parte que eu vou abrir uma igreja, eu já sei cuidar de muitas células, pastor Dias, eu não preciso mais, eu já sei fazer sozinho, começo a querer caminhar sozinho, e aí eu vou quebrar a cara. Então, de alguma forma, essa ideia do filho pródigo, ela está dentro da gente, e eu tenho que estar atento para que no dia que surgir isso, opa, isso é caminho de morte, eu não vou perseverar se eu entrar por essa mentalidade. A segunda coisa que eu entendo de mentalidade de filho, e eu não estou falando isso no nível grosseiro de virar as costas e esquecer de Deus, não, porque isso o diabo pode também fazer isso. Mas a segunda coisa que eu entendo é o filho que tem o entendimento de filho, mas com mentalidade de escravo, de servo. Ele sabe que é filho, e é o segundo filho que conta a história, o filho que não saiu de casa, e ele está dentro da gente também. Você sabe que é filho de Deus, mas em algumas vezes você é enganado pelo diabo. E aí, vou te mostrar aqui, lembra do texto? O filho pródigo volta, bate papo com o pai, pede perdão, manda fazer a festa, coloca anel de dedo. O outro filho, que é filho, sabe que é filho, mas está com uma mentalidade de escravo. Você vai entender que mentalidade é essa. Ele chega, quem é a primeira pessoa que ele vai conversar? Ele tinha acesso ao pai ou não tinha? Mas ele vai começar com uma pessoa que não tem autoridade para falar a coisa certa para ele. Ele tem liberdade para ir perguntar direto ao pai, mas ele vai escutar fofoca. Tem liberdade para perguntar ao discipulador, mas ele vai escutar. Tem liberdade para ir direto ao pastor Dias, mas ele vai escutar o pastor Paulo, mas ele quer escutar os. E aí, depois que conta a história, o texto diz que ele ficou o quê? Indignado. Ele ficou com raiva. O pai vai lá, tenta bater um papo com ele, conversa com ele, explica por que ele fez aquilo com o filho. E aí olha o que o filho, com a mentalidade de escravo, vomita. Ele se entrega, ele diz assim. Naquele momento ele joga tudo. No versos 20 e 29 ele diz: eis que
tanto tempo te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, contudo, nem um cabritinho o Senhor me deu para festejar com os meus amigos. Isso é a mentalidade de escravo. O que é que eu entendo com isso? Às vezes, você já percebeu que nós só vamos sentir amados quando alguém faz algo para mim. Quem tem a mentalidade de escravo, ele começa a se envolver no serviço do reino de Deus, porque ele tem uma necessidade de uma autoafirmação. Eu estou lá fazendo para o Paulo, eu não estou fazendo para o Senhor. Eu estou servindo o pastor Paulo, o pastor Dias, porque eu quero ser reconhecido pelo Paulo. E o texto é muito claro disso. Há anos ele tenta trazer. O pai não sabia disso. Há anos eu estou contigo. Aí chega um cara na nossa cela que está precisando de uma atenção maior. Aí o líder da cela vai lá, o outro fica zangado. Porque há anos eu estou aqui, eu chego cedo, eu limpo a igreja, eu varro a igreja. Mas chegou aquele irmão, não, sabe por que ele faz isso? É porque ele tem dinheiro e eu não tenho. Aí você começa a fazer paralelos, porque você tem uma mentalidade de escravo. Mas olha o que o texto diz. O texto diz: eu sou teu pai, você me tem todo o tempo, tudo que é meu é teu. Então, quando a gente tem a mentalidade de escravo, a gente é filho. Às vezes estamos na igreja, estamos indo para a cela, estamos crescendo, estamos até conquistando, mas se a gente não entender que essa mentalidade de escravo ela é perigosa, eu posso um dia me deparar com isso, chateado, indignado, porque a minha liderança está tratando o outro que acabou de chegar, e aí eu me chateio com Deus, porque isso aqui não está resolvido aqui dentro. Mas a ênfase do texto é muito forte no verso 31, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas como ele tinha mentalidade de servo, ele não conseguia perceber e experimentar um relacionamento mais profundo com o próprio Pai. E é isso que eu quero despertar nessa noite, porque eu posso em algum momento ter a mentalidade do filho pródigo, mas em algumas circunstâncias eu posso ter a mentalidade do filho que ficou. E eu tenho que nessa tarde sonar o meu coração, porque eu estou fazendo as coisas aqui na igreja, por que eu estou fazendo as coisas na célula, por que eu estou vindo para uma conferência dessa? Eu quero perseverar e crescer, legal, mas quais são as minhas motivações? Eu faço porque eu sei que Ele é o meu Pai, que Ele tem o melhor para mim. Claro que eu não estou falando que não é errado ser honrado, temos que honrar e receber honra, mas querido, se eu entendo essa mentalidade, eu não vou escutar os outros, e eu nem vou fazer isso por causa da minha liderança, eu faço isso por causa do Senhor. Eu vou experimentar o melhor no Senhor, eu vou ter o favor do Senhor, e se mesmo que a minha liderança errar, é Deus que vai mudar o coração dela, e isso não vai me gerar mal, porque eu tenho uma mentalidade, eu não posso ter a mentalidade do filho com a mentalidade de escravo. Eu não preciso fazer isso para eu ocupar um espaço e ser valorizado. Se eu faço aquilo porque eu quero a atenção dos outros, eu estou com a motivação errada. Eu tenho que fazer isso porque eu quero agradar ao meu Pai. Eu quero implantar o reino de Deus. Eu quero ser um canal de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu quero ser um canal de Deus para que através da minha família as outras famílias sejam alcançadas. E aí eu não vou depender disso. E aí se eu entendo isso, querido, se prepare, que nós como igreja nós vamos avançar, vamos perseverar e não vai ter limite na nossa história. Por isso que essas duas mentalidades, elas
em todo momento, anota isso que eu estou dizendo, ainda que seja maduro, sempre isso vai vir, vai ser despertado dentro de mim. Em momentos, o diabo vai sugerir eu ter a atitude do filho pródigo. Se eu não tiver cuidado, em outros momentos, o diabo vai achar que eu não estou sendo valorizado, que eu merecia mais. Tá entendendo? Eu me lembro que a minha esposa, ela conta a história, quando ela se converteu, eu já vivi isso, e ela se envolveu muito com a cruzada estudantil. Não sei quem conhece aqui a cruzada estudantil. É um movimento paraclesiástico dentro das universidades, muito legal. Alguém conhece aqui as 4 leis espirituais, no folhetinho? Vocês estão, ela conhece, vocês estão perdendo. É o melhor folheto para mim que existe na face da terra. Eu aprendi isso quando estava na universidade. E a minha esposa, ela é pedagoga, psicóloga, e ela se envolveu muito quando ela se converteu na faculdade disso. E eu me lembro que ela era solteira, a gente era amigo, e ela era muito usada por Deus, muito intrépida, muito ousada, minha esposa. Ela fala assim, e ela ganhava muita gente, e ela ainda era, mesmo sendo usada por Deus, era carnal, e ela orava pelo namorado, pelo futuro esposo dela, e aí ela ficava indignada, o filho que, com a mentalidade de escravo, descia sobre ela, porque ela olhava assim, aí ela via uma amiga carnal, que não ganhava ninguém, aparecia com o namorado na igreja. Então ela ia para Deus, Deus, como é que pode, eu faço isso, no nosso contexto, eu sou líder de célula, eu sou supervisora, a menina entrou hoje na igreja, já está, não sei, pratica o romanceal aqui, aquela ideia de romanceal, vocês conhecem a ideia de romanceal? De família cristã? Mas aí, e já está fazendo romanceal, eu aqui, Deus. É a mentalidade do filho que ficou, que pode entender, Deus, obrigado, porque o meu homem que tu tens para mim está sendo preparado, eu estou comprando no tempo certo, independente de olhar para o outro. Por isso que eu digo, isso sempre, em situações adversas, vai ser colocado em xeque essa crença dentro da gente. Mas eu tenho um terceiro tipo de filho, de mentalidade, que eu quero despertar na sua mente nessa tarde, que é a mentalidade que Deus espera que seja continuamente, que exista na minha história, para eu poder perseverar e crescer. Eu quero te convidar para você a ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 e 5, um texto muito conhecido por todos nós, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha o que o texto diz, preste bem atenção: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Queridos, esse texto de Apocalipse, ele está falando ao anjo da igreja de Éfeso. E quem é o anjo da igreja? O pastor. No caso, pastor Dias, pastor Paulo. O título aqui está sendo direcionado para ele, mas olha o que ele diz. Ele começa a exaltar essa pessoa. Isso serve para mim e para você. Ele diz: conheço as tuas obras,
E o texto ali, quando você vai ler obras, está falando de trabalho, está falando do labor que ele tem, de um trabalho que trabalha muito, que o cara, sabe, trabalha muito, é como se trabalhasse o dia todo, a essência dessa palavra. Era como se levasse uma surra de tanto trabalhar. O cara era exemplar no trabalho. Ele fala como a tua perseverança, e que não pode suportar homens de maus zelos, e puseste à prova. O texto dá a entender que ele era bem bereano, era um cara que estudava a palavra, que não aceitava qualquer coisa, o cara era profundo. E tem perseverança em suportar-se provas, e não deixar-se endurecer. O cara é aprovado, o cara, sabe, ele suportava, tinha passado situações difíceis, ele era exemplar. Você olhava para ele, era o cara. E aí o texto vem e diz: tenho uma coisa contra ti: abandonaste o primeiro amor. O que é que a gente entende com isso? Talvez você olhe para você, né? Você se enquadre nessa situação aí, ou talvez não em todas. Mas o que me chama a atenção nisso é o final, quando ele diz: uma coisa eu tenho contra ti, deixaste o primeiro amor. Isso me chama a atenção, mas tem uma coisa mais forte do que isso. Ele diz assim: olha, não é de onde caíste, ele diz de onde. A preocupação do texto de trazer uma repreensão de uma, e aí está falando de uma posição e de uma crença. Ele está falando, existe uma posição, existe um local que eu e você nunca devemos sair. É importante eu ser íntegro? É importante eu trabalhar muito, incansável? É importante eu perseverar? Mas ele fala de um lugar que eu e você nunca podemos sair. E aí ele fala sobre esse lugar. Agora você lembra do lugar, e esse lugar é a posição do primeiro amor. Agora lembre você quando era bebê, você lembra? Nasceu hoje, bebê na fé. Falando bebê na fé. Como era seu coração na adoração? Lembra? Rapaz, eram dias fantásticos. Se você pecasse, o que é que você fazia? Você lembra? Você não estava nem aí, você voltava rápido. Você não tinha vergonha de confessar. Você pedia ajuda. Porque aquela posição do primeiro amor era algo inefável. Você não queria estar de novo naquela posição. Você não tinha frescura, você não tinha, sabe? Você queria porque queria, você não tinha medo de confessar seus pecados, você pedia ajuda. Porque mesmo sem saber, você estava ocupando a posição que sempre Deus quis e quer que eu e você estejamos. Que é nos apropriando dessa mentalidade de filho, que nada vai nos tirar dessa posição. Porque o problema é que depois de alguns anos de fé, você já observou isso? A gente tenta explicar ou justificar o que está acontecendo com a gente. E a vida cristã é uma coisa tão simples. A vida cristã ela só diz isso. A gente tenta explicar porque o cara adulterou, tenta mexer. Claro que temos que fazer isso, mas o texto só diz isso. Quando eu peco, o problema não é o pecado ou o que eu pequei. O problema é que quando eu peco, eu sou afastado da posição do primeiro amor. E aí a gente fica tentando explicar o sexo dos anjos, fica tentando explicar, enquanto o que a gente precisa somente entender como uma mentalidade que Deus quer que eu tenha, é que eu volte rápido daquela posição. Sei lá, eu adulterei,
Tudo bem, vamos descobrir a causa. Mas o que importa é que eu preciso é confessar para voltar para a posição do primeiro amor. Eu discuti lá com a minha liderança, pequei, vamos resolver a questão, mas o importante é que seja gerado esse primeiro amor, ele não pode ser apagado no meu coração, porque se ele não for apagado, o mais importante não são os títulos, não são as conquistas, é saber que eu estou longe da proteção de Deus, do meu relacionamento com Deus. Então eu não estou nem aí se eu vou deixar de ser líder de cela, querido, eu estou aí é porque eu estou desprotegido e eu estou longe de Deus. Você está entendendo? É uma quebra de paradigmas. Se a igreja, nós como igreja entendermos isso, querido, não vai ter espaço nas nossas vidas e não vai faltar perseverança, porque nós não seremos mais enganados pelo diabo, nem para vivenciarmos a proposta pela qual entrou o filho pródigo, nem a proposta do outro filho que ficou, porque o que me importa não é ir lá para as meretrizes, o que me importa não é ficar conversando com os servos, o que me importa é estar sempre na comunhão do primeiro amor. Você está entendendo? Então, se eu quero perseverar, querido, nessa tarde tem que ter despertada essa sensibilidade dentro de mim. Não importa se eu tenho 1 ano, 10 anos, 15 anos, eu não deixo a posição do primeiro amor. Quando a gente está na posição do primeiro amor, você já viu? Aquele texto que fala que rios de águas vivas fluirão dentro de mim, se tornam realidade. Porque quando eu estou na posição do primeiro amor, eu não abro mão da busca da verdade. É por isso que eu falei, meu casamento está bom, mas está ótimo. Mas tem uma verdade a mais que eu preciso aprender sobre o meu casamento. Eu estou bom na visão do linear, mas eu poderia não estar aqui na 7ª conferência. Eu vou dizer, não preciso de mais verdades. Eu poderia, mas quando a gente está na posição do primeiro amor, queridos, a gente quer mais de Deus. Quando a gente está na posição do primeiro amor, eu sei que é um novo nível a ser alcançado, há uma nova sensibilidade que eu preciso em Deus, há um novo nível de obediência. Queridos, eu não abro mão do conselho de Deus. Por isso que quando eu estou na posição do primeiro amor, né? Lembra do filho pródigo? Ele, não precisa mais de conselho. Mas quando eu não saio da posição do primeiro amor, todas as áreas da minha vida, seja finanças, seja célula, seja ministério, seja casamento, seja criação de filhos, seja mudar de cidade, seja, sei lá, recebi uma proposta, um salário, 30 mil reais. Qual a tendência nossa quando surge uma proposta de 30 mil reais? A gente já diz o quê? Que é ou não é? Se é de 100 reais, a gente a rejeita, do diabo. Só que quando a gente está na posição do primeiro amor, a gente não é atraído pelo que os nossos olhos estão vendo. Quando a gente está na posição do primeiro amor, querido, o conselho de Deus, ele não pode deixar de existir em todas as decisões da minha vida. Eu sou jovem, já estou chegando nos 30, né? Principalmente se for menina, já estou ficando preocupado. Quando a gente está na posição do primeiro amor, querido, a gente descansa em Deus, e a gente não abre mão dos nossos conselhos, dos conselhos de pessoas maduras na nossa história. A gente não abre mão de revelação da graça de Deus. E aí quando a gente está na posição do primeiro amor, você já viu? A gente é revertido de misericórdia com os outros. Por isso que a igreja avança, por isso que nós vamos continuar perseverando, porque há uma graça de Deus sobre a sua história, porque você continua nessa posição de um filho que tem entendimento de filho, mas nunca não abre mão da posição do primeiro amor, que é o terceiro tipo que o texto propõe, e que essa é a posição que Deus quer que você, sabe por quê?
Porque você é amado, a coisa mais importante para você é ser amado por Deus. Lembra de Davi? Está lá, cuidando das ovelhas, vai escolher o rei. A minha esposa, quando falou isso, eu nunca esqueci disso. O pai pensa em todo mundo, ele não é lembrado pelo próprio pai, mas não importa, ele era amado pelo Pai eterno. Você está entendendo? Quando eu estou na posição do filho, que é filho, e que eu não abro desse relacionamento com Deus, eu vou ser esquecido, talvez, aqui dentro da igreja, em algumas circunstâncias, não por maldade, acontece, nós erramos, não é para errar, mas às vezes erramos. Talvez o pastor Dias, ou o pastor Paulo, em algum momento, sei lá, né? Olhou, viu lá, fulano, mas esqueceu do Davizinho lá. Mas quando eu estou na posição de São Primeiro Amor, querido, eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. E o que me importa é ser amado por Deus. Quando eu estou nessa posição, eu confio nele. E aí tem uma definição de fé para mim que é fantástica. Fé é confiança inabalável no caráter de Deus. Então eu confio no caráter de Deus. Ele está no controle da minha história. Quando eu estou na posição do primeiro amor, eu descanso. E eu inclino o meu coração como filho obediente em qualquer circunstância da minha história. E aí eu queria te perguntar nessa noite, nessa tarde, qual é a crença que tem sido forte em você? Crença do filho pródigo, que está para virar as costas e caminhar, ou já está caminhando sozinho? A do outro filho, que às vezes se chateia, porque não se sente amado pelo pai? Ou você entende essa posição do primeiro amor? E eu queria convidar você para ficar em pé, queria chamar os músicos. Eu sei que você veio nessa tarde aqui para aprender sobre perseverar. E eu queria que você começasse a pensar nisso. Tem que cantar só uma música aí baixinho. Mas como está seu coração? Como estão suas crenças? Só você pode dizer para Deus nessa tarde. E como eu disse, todos nós temos nós já passamos por uma delas. Mas o que me chama a atenção, querido, é a posição. Se você saiu da posição do primeiro amor, em alguma área, nós não estamos aqui para te condenar. O que Deus espera de você nessa tarde é que você volte para a posição do primeiro amor. Não estou falando de, às vezes a gente pensa, né, o pastor está falando de desviado. Não, estou falando de intenções do coração. Todas as áreas da sua vida você tem colocado diante de Deus. Você quer ir a outro nível nessa tarde? Se você quer crescer em Deus, querido, se você quer experimentar o melhor de Deus, é uma boa oportunidade que você tem para dizer: Deus, me perdoa, nessa área aqui eu estou fora da posição do primeiro amor. Nessa área aqui eu não tenho tido coragem de confiar no teu caráter. Ele é seu pai, você pode dizer para ele. Deus espera isso de você. Então eu queria que você fechasse seus olhos e comece a pensar qual é a área que eu tenho saído da posição do primeiro amor. Qual é a área que eu sei, se nessa área aqui eu for colocado em xeque, eu não vou crescer. Essa área você diz assim: eu tenho medo, eu não tenho coragem de entregar nas mãos de Deus. E é essa área, talvez você é líder de célula, talvez você é um supervisor já, talvez você, eu não sei se a terminologia é essa aqui, é essa, supervisor, área. Eu não sei, eu não estou preocupado com a tua posição, nem Deus. Mas o que Deus está querendo despertar de você, querido, Deus, Ele
está dizendo: uma coisa eu tenho contra ti, nessa área, o teu amor tem esfriado. Você trabalha aí, você não falta a célula, você é fiel, você não falta o Tadel, mas essa área aqui, uma coisa eu tenho contra ti, tu deixaste o primeiro amor. E eu queria que você continuasse com os olhos fechados. E eu queria te desafiar, você vir aqui na frente, não olhe para o seu vizinho. Você vem assim aqui na frente e dizer: Deus, tem uma área que tu tem algo contra mim, eu quero perseverar nessa tarde. Eu tenho uma área que eu não tenho confiado em Ti. Eu quero voltar para a posição do primeiro amor. Eu quero aprender a perseverar e crescer em Ti. Me ajuda a voltar para a posição e ter coragem de confiar no Teu caráter. Eu tenho tido medo, a verdade é essa, querido, não tenha medo de dizer, diga para Ele, Ele é seu Pai, e você tem liberdade nessa tarde de dizer: Pai, me ajuda, eu volto à posição do primeiro amor. Querido, comece a dizer para Ele, comece a dizer: Pai, me perdoa. Eu tenho trabalhado muito forte como líder, eu tenho trabalhado muito forte como supervisor, mas eu sei que eu tenho errado nessa área por não confiar em Ti. Sinta-se abraçado pelo amor de Deus. Nessa tarde Ele não está te acusando quando Ele diz uma coisa: eu tenho contra Ti. O que Ele está dizendo é que eu te amo tanto, que eu quero que tu volte para a posição do primeiro amor. Ore carabaralari chore carabaralai, cheire calabaralari chore carabaralai. Ele é seu Pai, Ele é seu Pai. Vai dizendo para Ele a área que você não estava confiando. Vai dizendo para Ele a área que você tinha medo de colocar no altar de Deus. Chore carabaralari chore calabaralari chore carabaralari. Oh Espírito Santo. Ore carabaralari chore carabaralari chore carabaralari. Chere calabaralari chore calabaralari. Supervisores que dão alguém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Se aproprie, Ele te ama, se aproprie. E se alguém me amar, ser amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei.
queria pedir para os pastores, pastor Jean, pastor Paulo, se você que está aí, que está na posição do primeiro amor, discipula alguém, quiser vir orar por alguém, sai do seu lugar, vem orar aqui conosco. Se você tem algum discípulo aqui, venha nos ajudar. Espírito Santo, Tu conhece cada filho Teu que está aqui na frente, Senhor. Obrigado porque o nosso coração, Senhor, nosso desejo, nosso único desejo, Senhor, é nos apropriarmos dessa posição que já é nossa. Ser filho, com a identidade de filho, que não abre mão de um relacionamento contigo. E eu te peço, Senhor, que cada um que está aqui na frente possa se apropriar nessa tarde, Senhor, de aquela área que a gente não confiava em Ti, mas nós saímos dessa conferência porque queremos perseverar e alcançar outros níveis. E eu quero declarar, Senhor, Tua graça, o Teu favor, o Teu poder, a decisão nessa tarde de se apropriar, a decisão nessa tarde de colocar essa área e confiar no Teu caráter. Toca, Senhor, toca de maneira especial. Vem uma confiança inabalável no Teu caráter. E que cada um que está aqui na frente seja cheio dessa convicção de estar na posição do primeiro amor. Não abrir mão dessa posição do primeiro amor que Tu tens para todos nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Você pode se levantar e começar a agradecer a Deus. Você pode levantar e começar a agradecer a Deus, se apropriando que você está nessa posição. E aquela área que você tinha medo, você decidiu nessa tarde e começa a agradecer que hoje você coloca todas as áreas diante do temor do Senhor, diante do amor de Deus. Você se apropria dessa posição e você não abre mão. Por isso que você vai perseverar e crescer em Deus, em nome de Jesus. Amém.